Olá, meus amigos queridos, sou a Anísia Unten, aqui do canal de Olhos Bem Abertos, dando sequência a toda essa exposição que Jesus nos oferece. Ele se expõe de uma forma magistral e nós vamos percebendo no conhecimento, quando nós vamos nos aprofundando nas suas falas, nós vamos observando que Jesus vai se apresentando lentamente. Então, quando ele começou o Sermão do Monte, ele, ele, ele não se apresenta como o Messias, ele apenas convoca aquela multidão a uma nova maneira de pensar, de agir, de viver, mas no decorrer das suas falas, ele vai lentamente se apresentando. E hoje tem uma parte que é muito complicadinha de entender, porque fica meio uma coisa assim, né, que a gente não sabe direito sobre aquilo que ele falou. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes eu vou pedir para você, meu amigo, minha amiga, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve. E vamos continuar juntos nesse trabalho tão bonito que é viver com Ele, com Jesus. Quando ele fala assim, não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim revogá-las, nem os profetas, nem as leis, mas cumprir, ou dar cumprimento a tudo aquilo que já tinha sido programado, que tinha sido por ele aceito, né, pela humanidade terrestre. Isso está em Mateus 5,17. Quando Jesus fala assim, eu não vim destruir a lei, automaticamente nós pensamos assim que ele está falando de uma lei que existe em determinado setor. Jesus não está falando da lei humana, Jesus está falando de uma lei muito importante, que é a lei que estabelece todo o universo. Então Jesus não veio nos trazer uma novidade, ele veio só dar cumprimento a essa lei. E quando Jesus abre, né, ou se abre para essa colocação, que ele não veio abolir as leis morais que já haviam sido impostas à civilização da Terra, mas veio reforçar tudo o que foi dito no que diz respeito ao homem de bom caráter, ao homem de bem. Assim também como ele não veio tirar o mérito ou diminuir a expressão dos profetas. Quando nós começamos a observar mais profundamente Jesus, nós vamos perceber que ele usa muito, ele retorna lá no passado e ele vai falar, ele vai trazer alguns valores que estão dentro do Antigo Testamento. Normalmente ele cita os profetas. Por que Jesus cita os profetas? Os profetas eles tiveram uma importância muito grande na obra de Jesus, porque eles antecederam Jesus para anunciá-lo, né, de uma decisão que tinha sido tomada quando ele, provavelmente numa reunião entre todos aqueles que trabalham pelo bem da terra, ele comunicou que ele desceria a vida física. Então isso tem muita importância, porque alguns profetas alertaram, alguns profetas avisaram, outros até especificaram o que ele viria fazer. E aqui, né, nós temos esta lei que Jesus se refere, ela é a única válida para toda a criação do Criador. Essa é a lei. Essa é a lei. Então nós sabemos que são leis morais, né? São leis que não mudam, leis que estarão aí, sabe, reverberando a eternidade afora. E essa lei que Jesus refere não tem exceção, e não é válida para uns, não vale para outros. Ela é válida
para todos em qualquer tempo. E por isso a necessidade de nós entendermos essas orientações que são tão preciosas de Jesus e colocar em nossa centelha, né? Digo assim, essa brasa que vai cada vez mais aumentar a nossa centelha, aumentar a nossa luz. A primeira face da lei, da grande lei, é a harmonia. E essa lei, ela vai reger todo o universo, ou universos, ou dimensões, é tudo aquilo que a gente possa entender hoje, né? E essa lei nos chama e também nos atrai pela beleza, pelo belo. Mas assim, falando, a impressão que dá é que será que não é meio preconceituoso, né? O belo, o feio, não. O belo é tudo aquilo que é harmônico. Eu não estou falando de estética, eu não estou falando de perfeição física. Eu estou falando daquilo que é harmônico, aquilo que vibra na harmonia. As formas perfeitas e simétricas nos chamam a atenção, sim, né? Quando nós olhamos algo, nós falamos, que coisa linda, que obra da natureza. E desta forma também, quase que inconscientemente, nós somos atraídos ou chamados para essa harmonia e irremediavelmente vibraremos nessa harmonia. Mas a inquietude da nossa vida, do nosso corre-corre, nos tira o foco. E é aí que nós meio que saímos desse caminho anunciado por Jesus. As forças que sustentam o nosso globo terrestre, o nosso mundo, são leis poderosas. Mas essas leis, elas valem para todo o cosmo. É magnífico isso, porque dá-se a impressão que quando a gente estuda, né, qual que é a vida do planeta, por exemplo, do planeta Mercúrio, ele gira mais rápido que o nosso planeta, ele evidentemente talvez seja muito mais quente. Quando nós começamos a entender Marte, porque a atmosfera de Marte ou dos demais planetas, mas todos eles estão dentro dessas forças do Criador que sustentam toda a sua criação. As leis que normalmente nós sabemos foram promulgadas por Moisés, na verdade, quando Moisés promulgou todas aquelas leis, se nós formos ler especificamente essas leis, nós perceberemos que essas leis, elas às vezes são duras, são leis meio complicadas, né? São leis que nós entendemos que assim, tem até o olho por olho, dente por dente. E as leis que Moisés, né, promulgou visava tirar da mente daquele povo que havia por 400 anos vivido no Egito e adquirido, né, esse povo adquiriu valores diferentes daqueles valores que visava realmente o bem comum. E por esse período tão longo, que os distanciou tanto da verdadeira lei, Moisés criou então várias leis, e nós percebemos que essas leis são duras, são as leis, né, que entre elas fulgura a lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente. Então essas leis, provavelmente Jesus não estava lidando, porque ele está falando para o ser que já tem a capacidade de absorção dos seus ensinamentos. Então, essa lei que Jesus fala ali não é propriamente dita a lei de Moisés, porque a lei de Moisés é da justiça humana. Nós conhecemos apenas uma parte, que é o Decálogo. Nós conhecemos então
uma parcela muito pequena. Mas se nós formos analisar profundamente, tem quase 2 livros do Pentateuco que são leis. São leis que visam o comportamento humano. E Jesus não veio falar dessa lei que se nós não acreditarmos nele, nós seremos mortos, ou se nós tivermos outros ídolos, nós também pereceremos. Não é essa a lei. Então Jesus não veio destruir a lei da harmonia que rege tudo que existe. E essa lei, que é a harmônica, ela também nos rege, ela está dentro de nós. E é tudo obra do Criador excelso. Mas Jesus, ele vai além dessa lei. Jesus vai falar dos profetas, que ele não veio revogar as palavras dos profetas, tudo aquilo que os profetas falaram. Por isso que eu disse no começo do vídeo que nós temos sempre, sim, que saber da onde Jesus trouxe essa referência. Então ele trouxe várias referências, como eu falei, a maioria delas vem através dos livros proféticos, né? E que eles falaram coisas muito interessantes. Evidentemente que eles profetizavam contra os inimigos, profetizavam contra aqueles que faziam perseguições, né? Nós sabemos que foi um período muito difícil, houve muita guerra. O povo de Israel, aquele que adotou este Senhor, que é conhecido também como Jeová, ou Yahvé. Então, esse povo, ele era direcionado através de diretrizes, de normas, que Moisés passou para esse povo. Porque ele tinha que arrancar tudo aquilo que já tinha sido acumulado, né? Só que muitas coisas dessas orientações ou dessa imposição que Moisés fez, serve para nós também. Por exemplo, no Decálogo, não devemos mentir, não devemos matar, não devemos cobiçar o que é do outro, não falar falso testemunho. A palavra falso testemunho é qualquer tipo de calúnia ou injúria. Então, nós temos que assimilar isso moralmente. Nós não podemos mesmo fazer essas coisas, mas nós percebemos que o mundo ainda está repleto de fatos, né? Que nós, seres que habitamos aqui, ainda fazemos. Fazer a primeira parte, né, desse decálogo, ele nos aproxima o quê? Desse Deus que nós vamos abraçar. Nós não teremos outros deuses adiante dele. E nós sabemos que esses outros deuses, eles foram muito adorados por povos que viviam naquela região e que o povo de Israel convivia, né? Quando eles estavam em Canaã, eles viviam com os cananeus, e os cananeus tinham por Deus outra entidade, outra deidade que se manifestava como também se colocando como Senhor, né? Ele se apresentava como Senhor. E ele ficou conhecido aí por aí como Baal Zebu, né? Como só Baal, Baal Prior. Então ele teve vários nomes, mas ele era um adversário mesmo do povo de Israel. E por conseguinte, né, nós vamos perceber que também vai trazer desconforto na nossa evolução moral, porque de alguma forma nós herdaremos ou assimilaremos algumas coisas colocadas por ele, por esse Senhor, né? Então, aquilo que foi promulgado por Moisés, né, foi específico sim para o povo de Israel. E o que foi trazido por Jesus, né, é uma ampliação para toda a população
do nosso planeta, do nosso mundo. Jesus, ele não diz assim leis, ele não diz leis, ele usa eu não vim destruir a lei. Quer dizer, é uma lei única, a harmonia, né? E quando eu falo em lei única e harmonia, eu estou falando de amor. Amor é o reconhecimento do meu semelhante que eu projeto nele. Então, aquilo que eu tenho em mim de melhor, eu vou projetar para o meu semelhante. Isso é muito importante. É sublime isso. Então, é isso que é a lei única, né? A harmonia que leva ao amor. Quando Jesus, então, menciona os profetas, ele exige, né, um pouquinho mais de conhecimento sobre os profetas. O que eles faziam, quem foram eles. E tudo isso foi registrado, né? Tudo que ia acontecer, tudo que ia se desenvolver dentro desse contexto de desconhecimento, né? Ou cerceando a rebeldia, né? Então, os profetas, eles vieram sim trazendo elevando as suas vozes, né? Para esses detalhes que realmente impedem o ser humano de prosseguir num caminho harmônico, né? E Jesus, ele fala que tudo que os profetas falaram, Jesus valida. Tá valendo, tá certo. E parte agora, né, da nossa alçada buscar esses conhecimentos. E a partir do século IX, então começam a ecoar as vozes dos profetas, que começou com o profeta Elias. E esse profeta, ele vai enfrentar, né, cara a cara, um rei de Israel chamado Acabe, que ele era casado com uma mulher fenícia, portanto cananeia, né, de Canaã, e a sua esposa, né, essa rainha, ela era fiel ao deus adverso, que era realmente Baal. Então, nós não devemos desconsiderar as questões que eles nos deixaram, os profetas. Porque mas foi lá atrás. Não, nós vivemos num tempo assim, né? Nosso tempo, tudo que aconteceu lá atrás acontece agora. Como diz uma parte dos escritos, não há nada de novo debaixo do sol. E Jesus, então, veio para dar cumprimento para aquilo que eles propagaram, para aquilo que eles deixaram avisados, toda a população. Porque quando esse Senhor de Israel, que nós chamamos de Jeová, ele se apresenta, então ele diz que tudo aquilo que ele iria fazer dali, isso ele falou com o primeiro patriarca, que foi Abraão. Então ele avisou que tudo aquilo que ele ia passar não serviria só para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Então isso também está especificado num dos versículos do livro A Gênesis, lá do Antigo Testamento, né? Então os profetas, eles começaram a trazer essas informações a partir deixa eu ver, a partir de 650, 750 anos antes da nossa era comum. Então nós temos lá que Miqueias, né, que talvez tenha sido o mais antigo, eu não trouxe todos que falaram, mas eu trouxe alguns, né? E ele fala: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, ou seja, uma cidade pequena, Belém, mas do teu meio sairá aquele que será rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos muito antigos, num passado muito distante. Então, ele está se referindo aqui a Jesus, ao Messias, que viria, né? Então, Jesus vem de uma família muito antiga. Para nós, né, que somos os receptadores desses ensinamentos de Jesus.
Malaquias, já no ano mais ou menos 430 antes da Era Comum, ele diz assim: Eis que envio o meu emissário ou mensageiro, segundo a tradução hebraica, porque nas nossas traduções está escrito anjo, mas anjo na tradução hebraica é emissário ou mensageiro. Então ele fala: Eis que envio o meu emissário ou mensageiro que me preparará o caminho. Então aqui também é uma profecia daquele que viria para preparar o caminho do próprio Jesus. E nós sabemos que quem veio preparar o caminho foi João Batista. E ele veio e ele mesmo se apresentou e ele falou a que ele veio, né? Ele falou: Venha após mim aquele que eu não sou merecedor nem de desatar né, as cordas das sandálias dos pés. E Isaías também, Isaías já também está entre esse tempo aí, 750, 430. Então ele diz assim, né? O Senhor Deus, que ele está se referindo aqui ao Criador, me deu a sua centelha, me deu o Espírito, né? Pois ele me escolheu para levar a boa nova aos mansos, para animar os aflitos e anunciar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão àqueles que ainda estão presos. Então, esse daqui, Isaías falando que aquele que viria, né, na verdade estava falando até pela própria, pelo aparelho fonador, né, de Isaías, então ele estava falando sobre esse momento em que ele viria. Então aqui foi o próprio Jesus que falava, né, já marcando tudo que ele iria realizar. E aqui eu achei muito interessante, né, porque ele vem animar os aflitos. E nós somos os aflitos. Nós vivemos em aflição. Nós vivemos com medo, nós vivemos receosos. E aí ele fala: para animar os aflitos, essa boa nova viria para animar os aflitos e anunciar a liberdade. Essa libertação, que ele fala liberdade aos cativos, é tudo aquilo que nós carregamos de peso, onde nós ficamos amarrados a coisas lá da antiguidade, as coisas do passado. E a abertura da prisão aos que estão presos, aqueles que ainda não desfrutam dessa liberdade, essa liberdade que Jesus nos traz por excelência. Então, nós vamos ver, né, que quando em Mateus, no 4:21, né, o próprio Jesus, ele vai confirmar quando ele lê essa parte que eu falei, né, que o Senhor Deus me deu a centelha, o Espírito, né, pois ele me escolheu para levar a boa nova aos mansos e para anunciar também, animar os aflitos, enfim. Então, quando Jesus, ele abre, né, ele abre isso numa sinagoga, ou no templo, ele estava no templo, ele abriu, ele leu, estavam lá os fariseus, os saduceus, os escribas, né? Então estavam lá e Jesus foi e abriu e leu e todo mundo ouviu quando Jesus falou: hoje essa profecia se cumpriu. Então é aí Jesus mais uma vez se apresentando, né? Apresentando-se realmente que ele era o elemento X, né? O elemento importante para nos libertar de tudo ou de todas as opressões que nós carregamos, né? E continuando assim, né? A profundidade e a extensão das palavras de Jesus são tão intensas que para compreendermos nós precisamos voltar ou visitar o passado, que é justamente esse conhecimento. Nós não poderemos entender Jesus na íntegra se nós não soubermos da onde ele está nos trazendo informações. Jesus não veio realmente como inventor de uma nova verdade. Jesus não veio para trazer uma nova verdade. Ele veio com uma preposição entre o antigo, né, e o novo, que é agora. O antigo
tinha também suas faltas, tinha sua falta de compreensão. Mas o novo parece-me que também precisaria, estou falando da nova mentalidade humana, precisaria também se integrar, né? E essas leis por ele estabelecida, na verdade, é o amor, é a harmonia e para que nós tenhamos o mundo justo. O que nós mais desejamos, mesmo que nós não tenhamos, né, não elaboremos uma frase, eu quero um mundo justo, mas nós queremos sim um mundo de justiça, onde todos sejam iguais, onde um respeite o outro, onde haja amor entre todos os seres. E aí nós vemos que Jesus veio. Não veio destruir a lei da harmonia e também não veio desmerecer aquilo que os profetas falaram. Então é isso, semana que vem teremos mais. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem na paz e até mais.